E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, dando continuidade aí a mais uma aula, dando sequência aí às equações exponenciais, tá? Então hoje aí a aula 35, a gente encerra a apostila 2, depois eu vou fazer um simulado com vocês, tá ok? Então aqui ó, para nós resolvermos esse exercício, nós precisamos aplicar as propriedades aí de potenciação. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então nós vamos fazer a operação inversa, tá bom? A operação inversa dessa propriedade. Então observa que eu tenho aqui, ó, no primeiro caso, 3 elevado a x. Isso não dá para fazer nada, tá? Agora, 3 elevado a x menos 1, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então eu vou escrever isso como 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. A propriedade de potenciação aí. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Volta para a expressão anterior. Mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a quem? A menos 2. Mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 3, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 4. Isso é igual a quem? A 1089. Agora, pessoal, nós vamos aplicar aqui produtos notáveis, faturação. Observa que eu tenho 3 elevado a x em todas as parcelas. Então nós vamos colocar o 3 elevado a x em evidência. Então nós vamos ter 3 elevado a x que multiplica 1 mais 3 elevado a menos 1. Isso aqui dá 1/3. Mais 3 elevado a menos 2, isso aqui vai resultar 1/9, mais 1/27, mais 1 sobre 84. Isso, portanto, é igual a 1089, tá bom? Essa continha aqui todo mundo sabe fazer. Soma de fração, acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aqui no caso eu já fiz antes, eu já tenho esse resultado. Senão vou perder muito tempo aí, tá? Então nós vamos ter 3 elevado a x que multiplica 121 sobre 81. Aqui no caso é 81, tá bom? Beleza? Igual a quem? A 1089. Então vocês podem observar que está multiplicando passa dividindo, né? Ou quem está dividindo passa multiplicando. Isso aqui eu posso escrever como 81 sobre 121 vezes 1089, tá bom? 1089. 1089 dá para dividir por 121. Confere aí. Dá 9. Então, se a gente efetuar essa simplificação, isso vai resultar 9. Então, nós vamos ter 3 elevado a x é igual a 81 vezes 9. 3 elevado a x, 81, 3 vezes 3, 9, 27, 81. 3 a quarta. E aqui eu tenho 9, 3 ao quadrado. Aqui, ó, produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Eu tenho, portanto, que x igual a 6. Acabamos aí. Tranquilo? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo, beleza? Vamos lá então, pessoal. Dê um pause aí no vídeo para você copiar, resolver o exercício.
esse item B, então aí nós vamos aplicar uma condição de existência. Nós já vimos esse exercício B aqui na aula anterior. Como que nós vamos resolver isso? 16 eu vou escrever como 4 ao quadrado elevado a x menos 34 vezes 4 elevado a x mais 64, tá bom? Isso é igual a quem? Igual a zero. Como eu tenho potência de potência, eu posso escrever isso como 4 elevado a x ao quadrado. E a leitura correta é o quadrado de 4 elevado a x. E aí nós vamos fazer a mudança de base, falar que 4 elevado a x é igual a qualquer outra letra, y. Então nós vamos ter aí no caso y ao quadrado menos 34y mais 64. Igual a quem? Igual a zero. Tá bom? Se você resolver isso aqui por soma e produto, você vai obter dois valores para y. O teu y ele vai ser 2, ou o teu y ele vai ser 32. Pode resolver por Bhaskara, tá? Não tem problema nenhum. Acabou o exercício? Não. O que você vai fazer? Vai voltar aqui nessa equação. Então você vai falar que 4 elevado a y é igual a quem? É igual a 2. Ué, mas como que eu vou escrever isso? Então você vai escrever que o 4 é 2 ao quadrado. Igual a 2 elevado a 1. Potência de potência, isso aqui vai ficar 2x igual a quem? 2 elevado a 1. Como isso é uma igualdade, as bases são iguais, implica que os expoentes são iguais. Então nós temos que 2x igual a 1, x é igual a quem? Igual a meio, tá bom? X igual a meio. Essa é uma solução. Agora eu vou fazer esse mesmo processo, Então eu sei que 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, correto? Eu vou igualar isso a quem? A 32. E o meu 32, se nós escrevermos isso na base 2, é a mesma coisa que 2 à quinta. Portanto, 2x é igual a 5, x é igual a 5 meios. Simples, fácil assim. Beleza? Tranquilo? Dá um pause aí no vídeo, faça a correção. Tá bom? O exercício 2 determine P para que a equação igual a zero não admite solução real. Não admite solução real. Então vamos lá, o que nós temos aqui no caso? Nós vamos escrever então aí no caso, potência de potência. Eu vou escrever isso de que forma? Então vai ficar aqui, 5 elevado a 2x, eu vou escrever 5 elevado a x ao quadrado, ou seja, o quadrado de 5 elevado a x, tá bom? Mais 5 elevado a x, aqui é a propriedade de potenciação. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então nós vamos aplicar a propriedade inversa, tá? Eu vou separar vezes 5 elevado a 1 mais P menos 7 igual a 0. O 5 elevado a x, pessoal, eu vou falar que é qualquer outra letra. Vou falar que vale quem? Y, tá bom? Vou falar que vale y. Então essa equação ela vai ficar de que forma? Y ao quadrado mais 5y mais P menos 7 igual a 0. Então nós temos que o A vale 1, o meu B vale 5 e o meu C vale P menos 7. Perfeito? O meu P ele vale
O meu C ele vale P menos 7. E agora, o que nós vamos fazer para resolver isso? O que o exercício está pedindo para nós? Para que não admite solução real. Se ele não admite solução real, isso significa então que o nosso delta ele tem que ser o quê? Menor do que zero. Quem que é meu delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso tem que ser menor do que zero. Me ajudem aqui nessa resolução. Vou vir para cá. Ó. O que nós vamos ter? 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes P menos 7. Isso aqui, portanto, tem que ser menor do que zero. Então, 5 ao quadrado, 25. Regrinha de sinal, menos 4P. Menos 4P mais 28. E isso aqui, portanto, tem que ser menor do que zero. 25 mais 28 vai resultar quanto? 53. Então, nós vamos ter menos 4P mais 53 menor do que zero. Aí esse 53 ele está positivo, ele passa negativo. Então, vai ficar menor do que menos 53. Multiplica tudo isso por menos 1. Quando você multiplica isso por menos 1, altera todos os sinais. 4P é maior do que 53. Então, nós temos aí que o P ele vai ser maior que 53 quartos. Essa, portanto, é a nossa resposta, tá bom? O P ele tem que ser maior que 53 quartos, tá bom? O que nós temos agora? Determine os valores de y para os quais a equação tem solução real em x, tá bom? Tem solução real em x. Então aqui, pessoal, esse exercício eu já resolvi ele separado para ficar uma forma mais bonitinha, mais organizada, porque a resolução é um pouquinho extensa. Eu vou estar então aqui colando essa resolução para vocês, tá? Então vamos lá que eu vou explicando para vocês passo a passo. Abrir o Word aqui. Então vamos lá. Nós temos aí que considerar que 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x é igual a y. Então o que ele está pedindo? Aqui é o mais, tá? Determine os valores de y para os quais a equação tem solução real em x. Então, o 2 elevado a x ele tem que ser maior do que zero. E o 2 elevado a menos x também tem que ser maior do que zero. Quando nós somarmos aqui, nós vamos obter um y maior do que zero, correto? E aí, o que nós temos? Então, 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x igual a y. Isso aqui vai ser uma verdade se somente se. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Ó, nesse caso, esse y, eu passei então dividindo toda a expressão por quem? Dividindo ela por 2 elevado a... multiplicando, na verdade, por 2 elevado a x, né? Correto? Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó. 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x igual a y, obrigatoriamente esse termo e esse eles têm que ser maior do que zero para que o y então seja maior do que zero, tá? Essa expressão aqui, ela só é válida se somente se ela satisfazer essa expressão.
E aí o 2 elevado a 2x mais 1 menos y, que multiplica 2 elevado a x, ela tem que ser igual a zero. E o 2 elevado a x nós vamos substituir por t. Por quê? Porque 2 elevado a 2x, eu posso escrever isso como o quadrado de 2 elevado a x. E isso aqui, então, eu estou escrevendo que é igual a quem? A t. Isso aqui é um 2, tá? Então nós vamos ter t ao quadrado menos y vezes t mais 1. Então, no caso, igualando isso a zero, que nós já temos, a soma é menos b sobre a. O delta e o produto é c sobre a. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho que a soma é y, o meu delta é y ao quadrado e o meu produto é 1. Como o meu p ele é igual a 1, e o p obrigatoriamente ele é maior do que zero. As duas raízes da equação têm o mesmo sinal. Então, a minha soma é maior do que zero, o meu delta ele é maior ou igual a zero. Então, nós concluímos aí que o y ele tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Maior ou igual a 2. Dá um pause aí no vídeo, faça a cópia e a correção, tá ok? E depois, para nós finalizarmos, nós temos aí o item B. O que ele está pedindo para nós no item B? Encontre a imagem dessa função. Ele está pedindo para nós encontrarmos a imagem dessa função, tá? O que nós temos aí para nós encontrarmos a imagem? Como a função que nós temos 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x igual a y, e pelo item anterior o y é maior ou igual a 2, então a imagem vai ser do 2 até quem? Até o infinito. Vai ser do 2 até o infinito. Tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima.